boa madrugada. Vamos entrando, vamos para o nosso segundo dia de preparo. Sejam bem-vindos, bem-vindas, em nome de Jesus. Vamos juntas em mais uma madrugada, em nome de Jesus. Já vai dando seu boa noite, já vai chegando aqui, ó, os coraçõezinhos já começando a subir, em nome de Jesus, isso mesmo. Sejam bem-vindos, bem-vindas, em nome de Jesus. Vamos buscar a presença de Deus, receber orientações aí de como a gente vai participar desse propósito. Silvia, boa noite. Pastora Maria dos Anjos, boa noite. Magali, boa noite. Bom ter vocês aqui conosco, em nome de Jesus. Cheias de saudade, né, dos nossos encontros, de estarmos aqui para juntas crescermos na presença de Deus. Da Miracema, boa noite, minha linda. Irmã Délia, boa noite. Deixa eu ver quem mais. Jaque, boa noite, querida, em nome de Jesus. Sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Gisele, Mavita aqui também com a gente. Toda a equipe aí já prontinha para ajudar, para espalhar, né, o link. Sede de Macapá, a Gil tá falando. Gil, seja bem-vinda, minha querida, em nome de Jesus. Sandra tá aí também, minha amiga Rúbia, glória a Deus pela vida de vocês, amém? Antes da gente começar, antes da gente receber a palavra de hoje, né, as últimas orientações para a gente começar amanhã, né, o nosso propósito hoje ainda é, né, a live de preparo, né, estamos aqui para nos preparar, né, para 7 dias onde Deus vai nos impactar com o fogo dele em nome de Jesus. Tenha isso no seu coração. Eu serei impactada pelo poder de Deus. As meninas do Meet, eu acredito que já estão aí assistindo. Se no Meet deu tudo ok, deu tudo certo, as meninas escrevam aqui para mim, em nome de Jesus, para que eu saiba que elas estão aí conseguindo assistir direitinho. Elas até pediram, por favor, para que tivesse, né, a abertura do Meet, porque tem algumas que não tem, né, no Instagram, então pediram para que abríssemos as salas do Meet e graças a Deus eu creio que já deu certo, elas já estão lá ligadinhas em nome de Jesus. A irmã Aparecida, Maria Aparecida está falando já, eu serei impactada. Eu também, minha amada, em nome de Jesus. A Regina, Elis Regina, seja muito bem-vinda, querida, boa noite, em nome de Jesus. Lá de São José da Bela Vista, glória a Deus. Chama mesmo, chama geral, manda nos grupos, convida, né, para que nós possamos, eu já vou até usar esse exemplo. Você já viu uma floresta pegando fogo? Né? Ela não começa com aquela labareda grande, né, com aquele fogo enorme. Ela começa com ali uma brasinha, né, bem pequenininha. E talvez você esteja assim, né? Talvez você esteja se sentindo até com o seu fogo ali apagando, aquela chama ali, né, quase se apagando. Mas o Espírito Santo de Deus não deixou essa brasa se apagar. Talvez você diga, irmã, já se apagou? Sim, não. Jesus não ia deixar essa brasa se apagar. Aninha, boa noite, minha linda. Seja bem-vinda em nome de Jesus, minha xará aqui da nossa região. O nosso Deus, ele tem um cuidado muito grande conosco. E eu vejo a prova desse cuidado, né, através dos propósitos. Uma das formas, né? Uma das formas que eu vejo o cuidado de Deus com as nossas vidas, eu digo minha, sua, em nome de Jesus, é através dos propósitos, né? Você pode ver, se você já participou de mais propósitos com a gente, você é prova viva disso, de que propósitos eles vêm de uma maneira tão certeira, né? De uma maneira tão pontual, a pontualidade de Deus, ela vem de uma forma tão rica, tão poderosa, né? E
eu creio que esse propósito também veio em um momento certo, em um momento exato, aonde talvez você achava, né, que a sua vida já estava morrendo, né? A sua vida com Deus ali, a sua intimidade já não era mais a mesma. Mas até isso ele viu. E ele está dizendo para nós, não vai se apagar. Muito pelo contrário, esse fogo vai voltar a arder, arderá novamente dentro de você, em nome de Jesus. A Ana Bezerra está falando Rio Grande, cadê? Rio Grande do Norte, Natal, seja bem-vindo. Todo o povo de Natal seja abençoado em nome de Jesus. Irmã Rose Campos, a paz, minha linda, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Eu já vou começar com uns recadinhos e depois eu já entrego uma palavra para vocês, faço uma oração e aí a gente encerra. Não vou me demorar muito hoje, tá bom? O dia foi bem puxado, eu sei que o seu também foi e a gente precisa descansar. Amanhã começa, né, uma nova semana em nome de Jesus. Duca, boa noite, meu amor, graças a Deus, tudo bem aqui? E com vocês, como é que vocês estão? A Mayra também está aqui com a gente. Boa noite, minha linda, Deus abençoe, em nome de Jesus. Bom, nosso propósito deu início ontem, porém, você considere 2 dias de preparo. Irmã, eu não pude participar ontem, a senhora pode repetir, pode recapitular? Posso e vou, tá bom? Vou recapitular os recadinhos e vou acrescentar. A irmã Sara está falando, ainda estou transbordando do último propósito que foi às 3 horas da manhã no secreto. Irmã Sara, foi impactante demais, 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 demais. Deus, ele é perfeito, rico em detalhes, em cuidado conosco, né? Você que se achava, né, esquecida, desamparada, ali, né, totalmente abandonada, não se sinta mais assim, porque você chegou no propósito certo, você chegou na hora certa, na hora em que Jesus estava falando, olha, eu quero te avivar, eu quero te colocar de pé, eu quero fazer de você uma labareda de fogo. E ó, eu falei isso ontem, a gente ser uma labareda de fogo não é só para incendiar a nossa vida, não. Eu quero que você tenha isso no seu coração. Eu preciso incendiar a vida de outras mulheres. Eu preciso ser uma brasa viva, uma chama viva, uma labareda viva, uma pessoa que flui a presença do Espírito Santo, uma pessoa que exala a presença do Espírito Santo, aquela pessoa que tem cheiro de Jesus, aquela pessoa que tem Jesus nos olhos, aquela pessoa que tem Jesus no sorriso, que quando você conversa com aquela pessoa, você só de conversar com ela, você já fala assim, nossa, eu já fui avivada. Tem um testemunho do meu esposo desses dias que ele foi fazer uma visita e vou até contar 2 nesse mesmo sentido. Não veja a figura do homem, veja a figura de Deus. Dessa forma que eu digo de Deus ele ser tão presente na nossa vida a ponto de você talvez não precisar fazer nada. A sua presença estar ali é um sinal de que Jesus está ali. Meu esposo foi fazer uma visita num comércio e quando ele chegou lá, uma das irmãs que trabalha lá, ela relatou que estava com uma dor muito forte na cabeça, se eu não estou enganada, pegava a nuca também. E ela falou que assim que o pastor chegou, ela foi curada e o pastor não tinha feito a oração ainda. O pastor simplesmente chegou lá e ela soube que o pastor estava lá, ouviu a voz dele e ela começou a perceber que a dor tinha ido embora, né? Outro exemplo que eu quero dar para vocês, eu lembro de uma vez que o pastor da fé, ele estava pregando e aí ele falou assim, gente, presta atenção, ó, eu tenho que ser tão de Deus, mas tão de Deus, tenho que ter a presença de Deus tão nítida na minha vida, que se um dia, né, os meus filhos, um exemplo, vamos pegar um exemplo de um filho mesmo, que foi o que ele pegou. Meu filho acordou, vamos supor, com uma tosse alérgica.
Aí ele fala assim, nossa, eu vou encostar no meu pai, porque eu sei que eu serei curado. É por causa do pai dele? Não. A carne, o físico, não. Mas é a presença que está nele. A presença de Deus que habita em nós, ela já precisa operar milagres, sem muitas vezes eu fazer nada. Simplesmente chegar num ambiente. Simplesmente a minha filha, meus filhos tocarem em mim, me abraçarem ali e eles serem curados. Entende a grandeza desse Deus? Então é nesse nível que a gente tem que buscar essa presença de Deus. A gente ser tão de Deus que aonde a gente entrar, a presença de Deus entrar com a gente. Ah, mas você nem orou e o milagre aconteceu? Sim. Ai, por causa de mim? Não! Por causa da presença que habita em mim, por essa presença que eu busco, por essa presença que eu desejo, que eu almejo, né? Que eu me esforço, né? Para estar nas madrugadas. É fácil? Você que já participou dos propósitos? Claro que não, né? E vou te falar, vai ter dia que você vai ter que vir arrastada, vem arrastada mesmo. Vai ter dias que você vai vir com sono, vem com sono mesmo. Vai ter dias que você vai vir com fome, vem com fome mesmo. Independente da forma que você tenha que vir, venha, né? Para que você seja tão cheia da presença de Deus, que aonde você estiver, aquela pessoa que tocar em você, seus filhos, seu cônjuge, sei lá, aonde você estiver, essa chama, ela incendeie aquele lugar, ela contagie aquele lugar em nome de Jesus. Amém? Detalhes para a Maria está falando como a sombra de Pedro curava. Gente, olha que coisa tremenda. Ela fez a gente se lembrar disso. A sombra de Pedro curava. Isso não é tremendo, gente? Então, era por causa de Pedro, era a sombra de Pedro? Não, era quem estava em Pedro, era quem habitava nele, era quem Pedro seguia, era quem Pedro ali amava. É quem a gente ama, é quem a gente quer, é quem a gente deseja, que é a presença desse Deus. Amém? Amanhã nós damos início, né? Mas eu quero que você entenda que a partir de agora, segunda-feira, já é o nosso propósito. 7 dias, de segunda a domingo, tá? Você pode abrir um jejum? Abra. Você pode se abster de algo, se abstenha, né? Irmão, o que eu vou tirar? O que vocês vão tirar? Fica a critério de cada uma de nós. Você quer fazer algumas horas, né, sem se alimentar? Faça dentro das suas limitações, dentro da sua condição, tá? Você quer tirar alguma guloseima, algum manjar que você gosta, algum banquete que você gosta? Tire. 7 dias, a começar agora, assim que nossa, irmã, eu poderia ter comido então um docinho hoje. Pois é, perdeu o Playboy. Agora só daqui 7 dias, já vai começar agora. A gente já vai fazer a última oração agora de preparo, já dando início, tá? Então de hoje até domingo nós estaremos 7 dias em jejum. O que você vai tirar? Deus vai tocar no seu coração. Deus vai direcionar você. Você vai entender até inclusive sobre a palavra que eu vou ministrar sobre o teu coração. 7 dias então de jejum. Já vai anotando, faz um checklist aí para você não se perder. 7 dias de jejum a começar de agora. Ponto. Nossos encontros sempre perto da meia-noite. 10 para meia-noite eu vou estar abrindo a live para a gente orar juntas, receber uma palavra e a gente buscar mesmo o Espírito Santo. Eu quero que você venha para essas lives com sede de ser batizada. Se você já é batizada, glória a Deus, então venha para você buscar um renovo. Deus, quero ser renovada, então eu vou para essas lives e eu serei renovada. Eu quero ser batizada no Espírito Santo. Então venha com esta certeza em nome de Jesus.
Irmã, mas por que é tão essencial a gente ser batizado no Espírito Santo? Uma que a palavra do Senhor diz que aquele que ora em línguas, ele edifica-se a si mesmo. Então, quando eu oro em línguas, eu estou buscando essa edificação para a minha vida. E por que dessa edificação? Porque eu me faço forte em Deus, né? Eu tenho essa força em Deus. Eu tenho essa força porque o Espírito Santo de Deus está me guiando, me conduzindo. Por quê? Porque eu desejo, eu quero a presença dele na minha vida. Eu não posso sem ele, em nome de Jesus. Estão entendendo? Ou você vai ser renovada ou você vai ser batizada. Das duas, uma. Se você já é batizada, vem o renovo. Se você não é batizada, você vai ser batizada. Em nome de Jesus. Amém? O pessoal já está tudo colocando. Eu vou ser batizada, eu vou ser renovada. É isso mesmo. Eu serei renovada para a glória de Deus. Eu vou incendiar aonde eu for, aonde eu estiver, vai ser notável aquele calor do Espírito Santo, aquele fogo de Deus aonde eu for, em nome de Jesus. Amém? 7 dias então de jejum e os 7 dias dos nossos encontros perto da meia-noite. Já se prepara para você chegar um pouquinho antes, para você não perder. Preparou o seu ambiente, preparou o lugar aí para você receber a presença de Deus, para você ser alimentada? Glória a Deus. Se não preparou ainda, prepara em nome de Jesus. Seu caderninho. Irmã, posso trazer peças de roupa, fotografia, a garrafinha de água? Pode, traga o que Deus direcionar você a trazer para esta live. É um contrato de um emprego novo, é um processo, uma causa na justiça? Traga aquilo que Deus falar para você trazer, você vai trazer em nome de Jesus, tá certo? Então nossos horários é esses. Não quero fazer lives muito extensas, tá bom? Quero fazer mais objetiva, mais nesse sentido mesmo da gente orar e buscar a presença de Deus em nome de Jesus, tá bom? A partir de amanhã, essa madrugada não, tá bom? A partir de amanhã eu vou começar a direcionar vocês para estarem orando nos cômodos. Como assim, irmã? Foi a partir desse propósito que eu fiz com Deus que Ele me dirigiu a trazer para vocês também. Contei ontem sobre essa experiência, trago para vocês novamente. Na primeira noite aqui na nossa casa, que nós estávamos aqui já morando aqui, eu fui para a sala, acordei de madrugada, não consegui mais dormir, fui para a sala, fui orar. E já há alguns dias, né, vinha essa palavra queimava dentro de mim, labareda, labareda, labareda. E como eu falei para vocês da imagem, olhem a imagem dos nossos propósitos, nenhuma delas é aleatória. Eu achei uma imagem bonita, simplesmente taquei lá, não. Elas são feitas de acordo com o propósito. Então observe os detalhes. Nesse propósito de agora tem uma mulher de joelhos e ela está com uma labareda de fogo ao redor dela, representando ela sendo eu, você, essa mulher incendiando, essa mulher cheia da presença de Deus, cheia do fogo de Deus. E naquela hora em que eu orava, o Espírito Santo falou: agora você vai orar de cômodo em cômodo, mas em línguas. E eu fui em todos os cômodos da minha casa, orando em línguas. Então eu quero que você vivencie isso. Irmã, mas e se eu não for batizada? Já tira o se, tá? Porque o se, ele é dúvida, né? Então, eu serei batizada. Pode acontecer de você ser mais para frente? Pode. Pode acontecer de você ser no primeiro dia? Pode. Pode acontecer de você ser batizada num culto na sua igreja? Pode. Tá bom? Então, independente de onde você estiver, do momento que for, grava, guarda isso no seu coração. Eu quero essa convicção, Deus, dentro de mim, que eu serei, você que não é, tá? Eu serei batizada em nome de Jesus. Você vai ver que coisa mais gostosa que é sentir a presença de Deus. E você que precisa desse renovo, que você venha com essa convicção também. Deus, eu vou andar nos cômodos da minha casa orando em línguas, coisas que talvez você nunca tenha feito.
né? Talvez você orasse em línguas, talvez só ali um pouquinho na igreja, no culto, uma vez ou outra, não. Eu quero que você tenha essa visitação, sabe, o mais rápido possível. Qualquer culto ali que começar, você já sentir a presença de Deus, você já começar a orar e você vai ver como é a palavra que eu posso dizer para vocês? Contagiante, essa é a palavra. Como é contagiante pessoas que oram, como também é contagiante pessoas que não oram. Se você tem hábito de sentar perto de pessoas que não oram, querido, vou falar uma coisa para você, muda de lugar. Dá uma observada ali, vê as irmãzinhas do fogo e começa a sentar perto delas, porque você vai ser incentivada. Começa a ouvir, se você não ora em línguas ainda, começa a ouvir o som, você vai repetir, você vai aprender e você vai ver que aquilo vai acontecer de uma forma natural, em nome de Jesus. Então, do mesmo jeito que existe a influência boa, existe a influência ruim. Então, começa a sentar do lado daquelas pessoas que são cheias do Espírito Santo. Começa a sentar perto daquelas pessoas que oram mesmo, que choram. Eu sou uma pessoa que chora. Às vezes você vai me ver chorando todo o culto, mas não é por causa de problema não, é por causa da presença de Deus mesmo. E vou te falar mais, não contenha as suas lágrimas, achando que as pessoas vão falar assim, nossa, mas se olharem para mim vão achar que eu estou chorando por causa de problema. Deixa pensarem o que quiserem. E eu já te dou uma dica, não chora por causa de problema não, chora na presença dele, ele sim é digno das suas lágrimas, de ser adorado, de ser desejado. Agora, diante do problema, você põe o capeta para correr na oração em nome de Jesus. Amém? Então, seja aquela pessoa que vai incentivar, que vai orar mesmo. E ora alto, não tenha conversa com o gato, não. Não fica chamando o gato, não. Chama a presença de Deus. Chamar gato, você chama lá na sua casa, na casa da vovó, sei lá onde você estiver, que você chama os gatos. Mas na hora de buscar a presença de Deus, chama a presença de Deus mesmo em nome de Jesus, sem medo, sem timidez, sem ficar pensando. A Maria Aparecida falando assim, eu também, pastor, eu não me contenho. Eu também não, filha. Vixe, se tiver que chorar, choro mesmo, independente de onde eu estiver, quem estiver perto, quem não estiver. Choro mesmo, choro porque ele é digno de ser adorado, com lágrimas, com mãos levantadas, com pulo, com aplausos, com gargalhadas, independente. Ele é digno de ser adorado em nome de Jesus. Amém? E então estaremos aqui em nome de Jesus durante esses 7 dias buscando. E aí, não faça hoje, né? A Bíblia diz que os discípulos, né, eles receberam uma ordem: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles só poderiam sair, pregar o evangelho, fazer o que eles aprenderam quando eles fossem revestidos de poder. Você vai sair andar pelo seu quarto a partir da primeira oração, nos quartos, na sala, na cozinha, independente quantos cômodos tem na sua casa. Você vai sair a partir do momento que nós fizermos a primeira oração, que vai ser amanhã. Depois disso, aí a gente vai sair pelos quartos. Então, não tenha pressa. Hoje e ontem foi apenas o preparo. A partir de amanhã, nós vamos nos revestir de poder. Irmã, mas e se amanhã eu ainda não tiver sido batizada? Não tem problema, você vai na minha fé, você vai na fé daquelas que já oram em línguas. E ainda que você não ore em línguas, você vai dizendo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Uma palavra que ele vai te direcionar, você vai sair pela sua casa inteira, nos cômodos, mas entra mesmo. É quarto, é banheiro, entra lá dentro e ora ali dentro um pouquinho e diga, Jesus, a minha casa vai ser completamente cheia da presença de Deus, do fogo de Deus em nome de Jesus. Outro detalhe importante, a palavra do Senhor diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Esse fogo consumidor, ele vem para consumir a doença, a enfermidade, o pecado, tudo aquilo que há de ruim. E na nossa vida,
né, que nós queremos a presença de Deus. Ele vem para incendiar, ele vem para renovar, ele vem para te conduzir, em nome de Jesus. Se ficou alguma dúvida, enquanto eu vou ler aqui a palavra, você pode escrever, tá bom? Com relação ao propósito, não tem segredo, é só você vir que a gente vai receber uma palavra e a gente vai orar. Não tem segredo, quem vai fazer a obra, quem faz é Ele, não sou eu. Sou apenas um instrumento nas mãos dele para que a unção dele venha sobre nós em nome de Jesus. Amém? Palavra de Deus para nós hoje, Êxodo, capítulo de número 13, verso 21, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. A Rosiane está falando assim, que aconteça como no dia de Pentecoste, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos encha da sua presença. Amém, eu creio. E a Bíblia diz que naquele dia, todos que estavam naquela casa foram cheios do Espírito Santo. Todos na nossa casa serão cheios do Espírito Santo. Grava isso. Todos da nossa casa serão cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Rebeca até mexeu aqui na barriga. Diz assim, ó, Êxodo 13, 21. Aqui fala sobre quando o povo estava, né, no deserto. E eu já preguei essa palavra em um outro propósito. E eu gosto muito porque foi tema, né, de um dos propósitos que nós fizemos, que é a nuvem de glória, né? Foi um propósito riquíssimo, maravilhoso. E eu me lembro que Deus falou muito aos nossos corações, né, sobre a nuvem de glória, mas também eu quero agora que você foque no fogo. Olha para você ver. E o Senhor ia adiante deles de dia, como uma coluna de nuvem, para conduzi-los pelo caminho. E à noite, numa coluna de fogo, para lhes dar luz, para que fossem de dia e de noite. Ou seja, de dia o sol era tão quente que podia machucá-los, né? Podia trazer danos para eles, né? O povo que estava lá. E Deus, em sua infinita bondade, colocava aquela nuvem, que onde eles fossem, aquela nuvem estava ali protegendo eles, né? Direcionando eles, dando uma direção, né? A nuvem se move, lembra que foi uma das palavras, guardados dentro da nuvem de glória. Geralmente quando a gente vai viajar, vai fazer alguma viagem, a gente pede lá oração. E a gente está sempre colocando, as meninas são testemunhas disso, gente. Estou indo para tal lugar, mas dentro da nuvem de glória, dentro da nuvem de glória. E eu lembro que Deus falou claramente uma vez isso para nós. Quando nós estamos dentro da nuvem de glória, nós conseguimos ver o que está fora, mas quem está fora não vê quem está dentro. É uma forma de proteção, é uma forma de cuidado. E aí à noite, agora focando no fogo, que é o que nós estamos clamando, o fogo ali, ele dava direção, dava claridade para eles. Porque pensa no deserto, não tem energia, né? Não tem postes ali para poder trazer a claridade, não tinha celular para fazer uma lanterninha ali para eles, né? E Deus, em sua infinita bondade, colocava ali, né, a coluna de fogo. Então, além de trazer, né, aquela claridade, aquela forma deles poderem enxergar, era uma forma de proteção também. Porque a Bíblia não é estudos, né? As pessoas falam isso, que no deserto é tudo um extremo. Quando é de dia é muito quente e de noite é muito frio. Então, olha o cuidado de Deus ali com aquela coluna de fogo, né? Deixando eles quentinhos. Poderia ser uma nuvem também, Deus colocar uma lua bem brilhante? Poderia. Mas a nuvem não ficaria quentinha. Já a coluna de fogo tem a claridade e tem também ali o poder de aquecer eles, deixar eles quentinhos. E talvez assim até afastar predadores, né? Afastar ali animais que poderiam se aproximar deles. Olha todo o cuidado de Deus. E aí eu falei, Deus, por que essa palavra de novo no meu coração?
né? E Deus falando, eu vou conduzir vocês. Ontem a palavra foi sobre nos embriagarmos, né? Aonde você tem se embriagado, onde você tem procurado a alegria, aonde você tem buscado a alegria, é na presença dele. Você tem buscado se alegrar com ele, fazer o que ele gosta, fazer o que ele te chamou para fazer. A nossa alegria tem que estar em fazer a vontade do Pai. E hoje ele está dizendo para nós, eu vou conduzir você, só confia, só vem para o propósito, só vem com sede da minha presença. Porque como uma coluna de fogo que eu fui lá no passado, e ele diz que ele continua o mesmo, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, o mesmo Deus que cuidou daquele povo é o Deus que vai cuidar de nós. Você tem precisado de uma direção, você tem buscado em Deus um norte ali, um direcionamento, uma decisão que você precisa tomar, um contrato, assina, não assina, compra, não compra, faz ou não faz. É Deus que vai te dirigir, minha amada. É Deus que vai conduzir os seus passos em nome de Jesus. Ele vai dirigir você para que você não faça aquilo que lá na frente vai te trazer um prejuízo. Lá na frente vai te causar danos. E muitas vezes os danos que a gente acaba caindo não faz mal apenas para mim, faz mal para aqueles que estão à minha volta. Uma decisão mal tomada, um contrato mal assinado vai trazer prejuízo para você e para aqueles que estão à sua volta. Então, creia que Deus ele vai nos direcionar ali como uma coluna de fogo, ele vai conduzir o nosso caminho, vai direcionar para que nós possamos, em nome de Jesus, sermos completamente cheias. E olha para você ver, ali Deus colocava uma coluna de fogo, aquela coluna de fogo ajudava, né, o povo, mas hoje nós queremos dizer o quê? Que nós somos essa labareda de fogo. Então Deus vai pegar essa labareda e vai falar, filha, vem para cá, filha, vai para lá, filha, não entra nesse lugar não, filha, esse lugar não é para você. Ô, minha labaredinha, vem aqui, minha filha preciosa, não faça isso, faça desse jeito. Ele vai fazer com que eu e você sejamos essa labareda e ele vai conduzir. Ele vai nos direcionar em nome de Jesus. Amém? Grava essas duas palavras de preparo. A nossa alegria está apenas na presença de Deus. Então, quando você se enche da presença dele, você se realiza onde você estiver, do jeito que você estiver, a forma que estiver. Você fala, se eu tenho a presença dele, eu tenho tudo, é o que me basta, ele é suficiente para mim. E a de hoje, eu quero ser essa labareda, mas totalmente direcionada por ele. Ele pegar essa labareda aqui e ele fala, vai por aqui, minha filha, esse é o caminho, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não fica escutando coisa que não é para você escutar, tampa os ouvidos e escuta somente a minha voz e deixa ele te direcionar em nome de Jesus. Amém? Jejum, hoje, agora, a gente vai orar e já iniciamos 7 dias de jejum até domingo que vem, tá bom? Tira o que Deus te direcionar, não vou citar o que você pode tirar porque vai ser você e Deus. Nossos encontros, 7 dias, perto da meia-noite, estaremos aqui para buscar a presença do Espírito Santo de Deus para te fortalecer, para te renovar, para te conduzir em nome de Jesus. Amém? Acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, você pode me mandar. Irmã, por onde vai ser? Com a graça de Deus, por aqui mesmo, pelo Instagram. Se eu conseguir, eu entro com as meninas no Meet. Caso contrário, elas estão abrindo lá. Estão com as salas do Meet aberta em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui para te agradecer por esses 2 dias de preparo. 2 palavras, Pai, completamente direcionais, pontuais em nossas vidas. Meu Deus, que possamos encontrar essa verdadeira alegria que só o Senhor pode nos dar. Uma alegria, Jesus, que vem com uma paz dentro dela. Uma paz que excede todo entendimento e essa paz só existe na presença do Senhor. Meu Deus,
em nome de Jesus, Pai. Como também nós queremos ser labaredas vivas, queremos arder outra vez, queremos queimar de amor pela Sua presença, queremos ser guiadas, direcionadas, meu Deus, completamente guiadas pelo Teu Espírito Santo. Não nos deixa, Pai, não nos deixa caminhar sozinhas, não nos deixe, Senhor Jesus, caminhar pelo achismo. Eu acho que esse é o melhor caminho. Não, se eu não tenho a paz que excede todo entendimento, eu não faço, eu não entro, eu não vou. Não, Deus, se não tiver a paz do Senhor, não adianta. Meu Deus, eu oro nesta madrugada, apresentando, meu Deus, o início do nosso jejum. Meu Deus, 7 dias, Pai, aonde nós estaremos na mesma fé, na mesma concordância, em nome de Jesus. 7 dias, Pai, buscando pela presença do Senhor. 7 dias, meu Deus, estaremos ali, Pai, nos abstendo de algo que gostamos. Meu Deus, algo que faz parte, talvez, do dia a dia dessa minha irmã, talvez o café, o doce, o refrigerante, o pão, o arroz, independente, aquilo que ela gosta. Meu Deus, dentro das suas limitações. Meu Deus, eu, devido à gestação, tenho algumas limitações, mas não quer dizer que eu não possa jejuar. Eu posso tirar outras coisas que não prejudiquem a gestação. Meu Deus, eu oro, Pai, apresentando o nosso propósito a Ti, apresentando os 7 dias que estaremos aqui para juntas buscarmos a presença do Senhor. Meu Deus, para sermos cheias do Teu Espírito Santo, para sermos mulheres de Deus de verdade, mulheres de Deus em todos os ambientes. Meu Deus, seja onde estão nos vendo ou não estão nos vendo, quando o patrão está perto, quando o patrão não está, quando o marido, quando a esposa está perto ou não está. Meu Deus, independente de onde eu estiver, quem estiver perto de mim, eu quero ser uma mulher de Deus, quero que essa minha irmã seja uma mulher de Deus, a família, Pai, o nosso cônjuge, Jesus, os filhos, as filhas, pai, mãe, irmãos, meu Deus, sejamos cheios da Sua presença. Meu Deus, que todos da nossa família sejam alcançados por esse fogo e que seja, meu Deus, algo que atraia, algo, meu Deus, que incentive, algo que contagie, Senhor, que cause desejo no coração deles a Sua presença, em nome de Jesus. Pai, apresentamos este propósito para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amadas? Amanhã nos encontramos de novo, já dando início. Aí, a partir de amanhã, você começa a andar nos cômodos da sua casa, depois da nossa oração. Antes, você vai ser revestida do poder de Deus, em nome de Jesus. Amém? E se tem um jejum muito bom que você pode fazer, talvez você nem sabe o que fazer, é de palavras. Se abstenha de gritos, de palavras. Mas é só um conselho. Deixa para lá. Se abstenha de reclamações, murmurações, em nome de Jesus. Não sabe o que jejuar? Jejua as palavras. Abre jejum de palavras, você vai ver o quanto isso vai te edificar. Ao invés de ficar no celular vendo videozinhos, passando um monte, coloca louvores. Procura lá louvores sobre labareda, louvores sobre fogo de Deus. Você vai ver que vai aparecer uma pancada lá de louvores que vai incendiar a sua casa. Tá bom? Tem uns louvores lindíssimos para você ouvir que vai incendiar o seu coração, vai te motivar mais ainda. Tá bom? Ficou só um conselho aqui. Foi até um jejum que nós fizemos há um tempo atrás. Tá? Olha para você ver as coincidências, eu não tinha pensado nisso. Nós tínhamos de novo, marcado um jejum, a gente já tinha até se programado o que cada uma ia tirar guloseimas. Quando chegou no dia, igualzinho agora, na abertura do jejum, Deus mudou tudo. Deus mandou que nós tirássemos palavras.
Não que você vai ficar sem conversar com a sua família. Não, não é isso. É você conversar o necessário. É você não reclamar, mas vigia. Vigia, se policia, você vai ver que é um jejum dificílimo de fazer, mas ele é muito edificante. Jejum de palavras. Não reclame, não aconselhe, não. 7 dias. Talvez vão até perguntar, nossa, mas você está meio quieta. Pois é que eu quero só ouvir. 7 dias eu quero só ouvir a voz de Deus. Você vai ver o quão edificante vai ser na sua vida em nome de Jesus. Amém? Se todas quiserem fazer nessa linhagem, vamos juntas. Se você quiser acrescentar algo, eu vou te falar mais. Redes sociais também é muito edificante. Acho que é Eriana ou Ana, só Poltronieri está falando. Eu participei desse propósito. Gente, foi incrível. Tá? Redes sociais também, se quiser ficar sem, só compartilha, né? Não fica lá fuçando, não fica curiando a vida de ninguém, não. Né? Silvinha, vamos juntas, vamos mesmo, vamos juntas nesse propósito que vai edificar muito. Muito mesmo. Amém? E o de internet, né? Status de telefone, isso faz você perder um tempo lascado. Aí o que você faz? Ao invés de você ficar na internet, pega um livro para você ler. Em nome de Jesus, pega lá um devocional para você fazer, você vai ver que vai edificar muito a tua vida em nome de Jesus. Amém? Queridos, beijos, até amanhã, em nome de Jesus, nos encontramos 10 para meia-noite, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, se ficou alguma dúvida, manda lá para nós, que a gente esclarece, em nome de Jesus. Tchau, queridos, fiquem com Deus, viu? Beijos.